Agora sim. Agora que eu botei o vídeo. Apareceu, né? Já a Sim, apresentação? sim, tá aqui. Então, nosso tema de hoje é neurodiversidade. E eu escolhi esse subtema Entrando na Casa do Amanhã, baseado no poema de Khalil Gibran, que nós vamos ver no final, tá? Então, para que a gente possa entrar no nosso estudo de hoje, vamos ver aqui. Eu escolhi também essa imagem do parque, do Vigeland Park, na sua exuberância do mês de julho, porque o objetivo do nosso estudo é refletir sobre a diversidade dos seres e criar uma ponte entre o conhecimento espiritual e as novas descobertas científicas. Nada mais belo e mais correto para ilustrar a diversidade dos seres do que essa profusão de flores. São diversas cores, diversos formatos, que juntos formam essa beleza que encanta os nossos olhos. Assim também somos nós, espíritos eternos, em constante caminho de evolução e com muitas diferenças, mas que somados, as nossas diferenças e as nossas escolhas, os nossos caminhos, somados, eles tornam a vida um lugar muito melhor de se viver. E quem ainda não souber disso só tem a perder. Então, para que a gente possa começar esse estudo, vamos trazer um pouquinho dos fundamentos espirituais, para que a gente possa entender por que, se nós somos todos espíritos, fomos criados todos simples e ignorantes, como está bem claro no Livro dos Espíritos, por que que nós somos tão diferentes, né? Acontece que cada um de nós faz escolhas diferentes e traça os seus próprios caminhos, aprendendo lições, e também, durante todo esse aprendizado, nós estamos agindo e fazendo dessas ações o futuro que nós iremos viver, porque o futuro que nós temos para viver é o resultado das nossas escolhas do presente. Então, nesse trechinho do livro Tormentos da Obsessão, do Divaldo Franco, esse livro, aliás, é um estudo de mais ou menos 20 casos de médiums espíritas, pessoas que vieram para a Terra com a sua missão, com o seu trabalho e, nesse caminhar, cometeram muitas falhas. Então, eles voltam para serem tratados na espiritualidade. E esse hospital Esperança, que foi fundado pelo espírito Dr. Eurípides Barçanufo, ele recebe esse tipo de espíritos. Então, tem um lugar específico para pessoas que, mesmo com todo o conhecimento espírita, conseguiram vencer alguns obstáculos, mas acabaram caindo em outros, como é o normal de todo ser humano em evolução. Então, aqui ele diz assim: o espírito é sempre o semeador espontâneo, que volta pelo mesmo caminho, a fim de proceder à colheita das atividades desenvolvidas através do tempo. Quando o espírito reencarna, o seu perispírito, ou seja, o perispírito é a forma, é aquilo que nos acompanha além da morte e é aquilo que volta para a Terra e se acopla ao corpo físico para dar forma a esse corpo físico. Então, o perispírito vai imprimir no futuro programa genético do ser os requisitos depurativos que lhe são indispensáveis ao crescimento interior. Ou seja, o perispírito já traz a matriz e nada mais do que os nossos genes vão absorver aquilo que cada um de nós precisa viver. Os genes do reencarnante vão registrar, então, o desequilíbrio vibratório produzido pelas suas ações incorretas, passando a constituir-se um campo no qual vão se apresentar os distúrbios na química cerebral do futuro. Então, os nossos genes vão absorver todas as vibrações que esse perispírito traz. Eu estou aqui falando de desequilíbrio vibratório porque nós estamos falando sobre esse assunto específico. Mas, da mesma forma, o nosso perispírito vai trazer também a vibração e a energia que está ligada àquilo que nós já sabemos e conquistamos,
à nossa inteligência, aos nossos dons, aquilo que já aprendemos em outras vidas, tudo isso vem junto com a gente para essa vida. Mas como estamos falando de desequilíbrio vibratório, eu estou mostrando que através desse acoplamento do perispírito é que nós vamos trazer essa marca para os nossos genes, e esses genes é quem vão dar o start ou detonar os desequilíbrios na nossa química cerebral, que vão gerar essas diferenças, né? Quando se apresentam as circunstâncias, ou seja, vivendo e estando exposto aos desafios da vida, as circunstâncias para que esse desequilíbrio apareça vão surgir. Então, quando se apresentam as circunstâncias, manifesta-se o quadro já existente nas intrincadas conexões dos neurônios, produzindo o transtorno por fenômenos de vibrações eletroquímicas. Então, somos seres feitos de energia, o campo eletromagnético tem uma grande importância na nossa vida, em tudo ao nosso redor, e ele, junto com a química do cérebro, é que vai fazer com que as pessoas sejam diferentes umas das outras. E para que isso se corrija, ele fala mais adiante que não apenas se fará imprescindível o acompanhamento de um terapeuta especializado, mas também uma terapia de renovação moral e espiritual, através da mudança do comportamento e da compreensão dos deveres que devem ser aceitos e praticados. Então, aqui nós já vemos que quando a gente nasce, a gente já traz essas marcas impressas em nós, e elas estão lá nos genes. Elas vão aparecer ou não, dependendo das escolhas e do comportamento que a gente tem nessa vida. Mais adiante, eu trago essa outra observação. Além do que nós trazemos já nos genes, nós também vivemos a obsessão, as influências da obsessão e a autoobsessão, que é exatamente nossas vidas anteriores, nossos comportamentos, nossas escolhas aflorando na forma de autoobsessão. E ele complementa mais adiante no livro. Além do autodesequilíbrio, que é esse que nós trazemos, também não podemos esquecer dos espíritos que foram vítimas daquilo que nós fizemos e que agora retornam ao palco terrestre a fim de crescer interiormente. Nós estamos aqui procurando evoluir, mas nós ferimos, nós magoamos, nós nos envolvemos com diversas pessoas e essa dor ficou lá nelas. Quando essas pessoas, que podem ser ainda espíritos, sem encarnar, permanecem numa situação penosa, nas quais vivenciam sofrimentos incomuns pela insistência nos objetivos perversos da vingança pessoal, eles são atraídos psiquicamente para os antigos inimigos, ou seja, nós. Com eles mantendo uma troca vibratória danosa que conduz a nós aos transtornos obsessivos infelizes. O cérebro do encarnado, bombardeado pelas ondas mentais sucessivas dos desencarnados em desequilíbrio, recebe as partículas mentais com um alto poder de desorganizar as conexões neuronais, afetando essas conexões como a serotonina, noradrenalina, dopamina e outros mais, aos quais se encontra associado o equilíbrio emocional e do pensamento. Por esse trecho aqui, você já vê que o que a gente ouve tanto falar na ciência e que a gente vai buscar lá na academia, né, fazendo exercício, correndo, fazendo todo tipo de esporte para serotonina, dopamina, endorfina, não é só por aí que elas aparecem na nossa vida. As influências espirituais, seja de espíritos desencarnados ou de pessoas encarnadas, com quem a gente convive, elas também são ativadas através dessas trocas mentais, porque o pensamento é energia, e se essa energia não for bem direcionada, ou se ela estiver nesse desequilíbrio por uma busca de vingança, por ódio, por qualquer outro motivo, ela vai afetar essas conexões dos neurônios, ela vai afetar a nossa química cerebral e vai fazer com que a gente também entre em estados de tristeza e depressão. Então, além dessas diversidades que nós trazemos conosco mesmo, nós temos a diferença
entre os nossos relacionamentos. E como aqui mais adiante diz no Evangelho, segundo o Espiritismo, o espírito nasce frequentemente no mesmo meio em que ele viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas que antes ele conheceu, para que ele possa reparar o mal que eles tenha feito, e vice-versa, para que as outras pessoas também possam corrigir o que fizeram conosco, ou até mesmo apoiar, ou até mesmo ajudar no nosso crescimento. Mas o fato é que nós acabamos vivendo, a maioria das vezes, próximo das pessoas que nós já conhecíamos antes, em posições diferentes. Por exemplo, alguém que antes foi um pai, uma mãe, hoje pode ser um filho, hoje pode ser um irmão, hoje pode ser uma tia, um parente mais distante, um vizinho, mas estamos sempre próximos das pessoas, no nosso trabalho, na escola, onde quer que a gente frequente os grupos sociais, nós estamos sempre próximos de pessoas que nós já conhecemos antes, porque é só através dessa troca que a gente consegue crescer, nós e os outros, né? E que tipo, então, de atitudes e de comportamentos nós poderíamos ter feito para que a gente gerasse esses desequilíbrios na nossa mente, já que eu estou falando de neurodiversidade? Olha só, Raul Teixeira traz aqui, num desses textos, eh, os diversos comportamentos que podem gerar os desequilíbrios também. Costumeiramente, os indivíduos que se valeram do brilho intelectual ou da sagacidade mental para induzir ao erro, para destruir vidas no mundo, reencarnam com os centros cerebrais lesados, em virtude de se haverem atormentado com suas práticas inferiores, provocando processos de desequilíbrio das energias da alma, localizadas na zona da estrutura cerebral. Não só os intelectuais degenerados renascem com limitações psicosserebrais, mas também os que mergulharam nas valas suicidas, destroçando o cérebro e os seus núcleos importantes sob graves distúrbios que deverão ser recompostos por meio da reencarnação. Vejam aqui que eu não falei de assassinos, de crimes, de coisas graves, para mostrar que nós podemos danificar o nosso cérebro com esses simples comportamentos de usar mal a nossa inteligência, para levar outras pessoas ao erro, para destruir vidas, seja pela calúnia, seja por planos de fazer com que as outras pessoas entrem em descrença pelos seus colegas de trabalho. Tudo isso gera sofrimento e, portanto, tudo isso gera danos também no nosso cérebro. A questão dos suicidas é porque ele interrompeu a vida antes da hora, antes do momento em que aquele combustível de vida ainda precisava estar sendo usado, então ele também acaba lesando, muitas vezes, partes da sua mente, do seu cérebro, que vão precisar de reparação depois. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Não se trata de castigo, porque Deus não castiga ninguém. Trata-se apenas de semear e colher. E vamos ver como é que a gente pode melhorar essa colheita, né? Então, o despotismo implacável pode gerar neuroses e epilepsias. O domínio cruel de massas indefesas e desprotegidas pode também produzir neuroses e epilepsias. Imagine os políticos que nós vemos na Terra dominando as massas indefesas, utilizando do seu poder para aumentar ainda mais as diferenças sociais, causando tanta dor e tanto sofrimento, do mesmo jeito que um senhor feudal abusava dos seus colonos, utilizando toda a riqueza deles e mal deixando com que eles pudessem se sustentar. Então, tudo isso, feito deliberadamente, gera desequilíbrios. Os homicídios cruéis podem acarretar infortunados quadros epiléticos, produzindo sob a rede psiconervosa adulterações nas energias circulantes, provocando panes de frequência variada de caráter simples ou crônico. Então, todas essas atitudes, e essas aqui, mau uso do livre-arbítrio, crueldade, manipulação, os sentimentos de culpa, os desequilíbrios mentais, as dependências químicas, a intoxicação mental, os bloqueios voluntários dos órgãos, passei, volte, e sentidos.
E tudo isso pode gerar os desequilíbrios mentais, porque tudo isso danifica o nosso cérebro. Tudo isso danifica as conexões das redes dos neurônios, tudo isso danifica a forma como o nosso organismo vai funcionar. E tudo isso vem para nós através da forma, como eu disse, que é o perispírito, e que vai trazer para cada pessoa aquilo que ela precisa viver. Então, nós não podemos dizer, ah, fulano nasceu assim porque era um karma, foi um castigo, ele precisava disso. Ele nasceu assim porque foi essa escolha que ele fez, essa escolha gerou esse tipo de energia, e esse tipo de energia vai imprimir no seu corpo aquilo que ele precisa viver para crescer. E tem uma outra coisa que muitas pessoas também veem em condições de desequilíbrios para que elas possam ensinar outras coisas ou aprender outras virtudes, como está dito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu indico a vocês que leiam e releiam esse capítulo 5, que são causas anteriores das aflições e causas presentes também. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento por que se passa nesse mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Então, muitos de nós, quando atingimos um pouquinho mais de entendimento e adquirimos um pouquinho mais de conhecimento, nós resolvemos que, então, na próxima vida, nós queremos passar por determinadas provas, seja pela prova da saúde, seja pela prova da pobreza, ou pela prova da riqueza, seja pela prova da solidão, diversas provas que vão testar o nosso aprendizado, para que a gente possa dar um passo a mais, para que a gente possa acelerar o nosso adiantamento, como está dito aqui. Porque somente vivendo essas diferenças e essas dificuldades, verdadeiros choques, é que nós conseguimos mudar um pouquinho a nossa forma de ver as coisas. Então, Kardec perguntou, que também é importante que a gente leia essas questões da 371 a 378 do Livro dos Espíritos, e nessa questão 933, ele perguntou, então, assim como quase sempre é o homem o causador dos seus sofrimentos materiais, ele também é o causador dos seus sofrimentos morais? E os espíritos disseram, mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade. São coisas necessárias para que a gente possa crescer e desenvolver um pouco mais. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas essas paixões, numa palavra só, elas são torturas da alma. Então, somos nós, sem dúvida, os causadores ou da nossa felicidade ou da nossa dor. Mas aprender sobre isso significa parar um pouco para meditar sobre o que nós vivemos na nossa vida e o que as pessoas ao nosso redor passam. O sofrimento que nós vemos ao nosso redor, as pessoas que a gente conhece com algumas limitações e dificuldades, que nós vamos chamar aqui de neurodiversidades, e que não precisamos olhar para essas pessoas como criminosos, como pessoas que fizeram um monte de coisas erradas. Basta a gente lembrar de nós mesmos. Se a gente usar mal o nosso livre-arbítrio, se a gente carregar inúmeros sentimentos de culpa, se a gente se jogar nas dependências químicas, nós vamos lesar as nossas conexões cerebrais. Nós vamos causar uma marca no nosso espírito que vai precisar, por algum tempo, passar para o corpo físico para que seja limpa. E quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se aperfeiçoa e adquire o conhecimento libertador, mais rápido a gente passa por essa etapa e chega a algum lugar de mais paz e equilíbrio. Então, também um pedacinho desse trecho, ele fala que aproxima-se o dia no qual a ciência acadêmica se dará conta da realidade do ser que transcende a matéria
e cujas experiências variadas, através dos renascimentos corporais, responde pelo binômio saúde-doença. E nós já estamos vivendo esse tempo. Nós já estamos vivendo esse momento em que diversos médicos, cientistas, no Brasil especialmente, através da AME, Associação Médico Espírita, ela agrega um contingente muito grande de médicos que têm se dedicado à pesquisa desses fenômenos ditos espirituais, utilizando os caminhos da ciência. Até porque as coisas que André Luiz escrevia nos livros dele, só hoje esses médicos estão descobrindo. Então, essa ciência acadêmica, quanto mais ela se aproximar desse conhecimento espiritual que nós temos o privilégio de ter acesso, mais rápido a gente vai conseguir entender o porquê dos nossos sofrimentos e como aliviar. Porque esse é o propósito. O sofrimento, ele está presente na nossa vida apenas para nos ensinar as lições. No momento que a gente aprender as lições, ele não precisa mais existir. Ele é apenas o nosso professor. Então, quando a gente aprende, a gente supera. Quando a gente supera, a gente vai para a próxima lição, porque a vida é aprendizado. Não é só uma coisa que nós temos que aprender, né? E eu trouxe até uns pedacinhos da minha tese, que é sobre educação holística, porque tem tudo a ver com esse tema. E aqui eu falo isso: a compreensão humana evolui através de um processo de crítica do conhecimento existente. Você vai olhar para o conhecimento existente, vai questionar, vai entender, vai superar e expandir esse conhecimento para que você chegue num patamar novo. E exatamente a falta de conexões entre as áreas que a ciência e a religião tornaram fragmentadas, partiram em mil pedacinhos, colocaram polarizadas, uma de um lado, outra do outro. A mente é uma coisa, o corpo é outra. O espírito é uma coisa, a matéria é outra. O racional é uma coisa, o intuitivo é outra. Individual, coletivo. Isso é que nos faz sofrer, porque nós não somos esses seres fragmentados. Nós estamos assim por conta da evolução da sociedade e da ciência que nos trouxe até aqui e da falta do conhecimento espiritual. Então, quando a gente conseguir aplicar esse conhecimento espiritual e unir essas partes que por enquanto estão fragmentadas e separadas, vamos entender que mente e corpo estão unidos, espírito e matéria também. Nós somos apenas faces diferentes de um mesmo assunto e que nós precisamos aprender o quanto antes a tratar disso de uma forma unida. Como a minha mãe dizia, eu gosto muito de um trecho que tem no livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Está aqui. É chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas são o prelúdio da época dos últimos ais, ou seja, do último sofrimento que nós estamos vivendo, no que eles chamam de apocalipse, a espiritualidade, que Apocalipse é uma palavra grega que quer dizer revelação, apenas isso. Apocalipse não é o fim do mundo, não, tá? Então, nós estamos vivendo essas revelações. A espiritualidade tem que penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Enquanto as religiões se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, o Espiritismo vem apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. Por isso, porque nesse momento em que é preciso que a gente reajuste os nossos valores, nós precisamos olhar para a vida como uma coisa muito mais ampla, como uma soma de espírito e matéria, corpo e mente, e tudo que nós precisamos unir para que possamos, com a nossa integridade, alcançar o equilíbrio. E esses caminhos só podem vir através de um conhecimento que transcenda a matéria, assim como os médicos e os cientistas estão ultimamente procurando mostrar que é tudo interligado, é um conhecimento intrínseco e que olhar para o corpo só como uma coisa finita, constituída de átomos e moléculas materiais, é muito pobre essa visão. Então, nós continuamos nos sentindo perdidos, vazios, sem o rumo certo, se a gente viver apenas uma vida material.
O nosso ser não se sente preenchido e por isso a gente busca ir além. Com essas diversas condições que nós apresentamos, estão interconectadas com quem nós somos desde um passado muito remoto. Nós trazemos diversas experiências em culturas diferentes. Então, possivelmente, nós já fomos muçulmanos, nós já fomos hindus, nós já fomos shintoístas, japoneses, chineses, nós já fomos nativos norte-americanos, não importa. Nós já vivemos inúmeras existências nesse planeta. E tudo isso está dentro de nós e muitas vezes vem à tona em determinadas situações que a gente vive. A forma como nos expressamos no mundo material é o resultado impresso no nosso corpo pelo nosso perispírito. Mas nós não somos uma máquina quebrada, e sim um ser humano com desequilíbrios, traumas e dores dessas e de outras vidas. Quando a gente olha para as pessoas ao nosso redor e critica e acha erros nessas pessoas, ou até mesmo para as pessoas neurodiversas, e acha que tem alguma coisa muito errada nelas, a gente se esquece de olhar que essas pessoas, assim como nós, carregamos esses desequilíbrios e esses traumas. Então, além de tudo, nós sofremos a influência do meio. Somos a soma de todos esses fatores. E, além disso, vivemos numa máquina projetada para nos fazer, que é a sociedade que a gente vive no presente, para nos fazer negligenciar o que é essencial na vida, incentivando o consumo e a exposição dessas mídias sociais. Essa é considerada a sociedade mais solitária da história da humanidade. Se a gente já era solitário, agora com as mídias sociais a gente vive mais solitário ainda, cada um na frente da sua telinha e vivendo o mundo só através daquilo que a gente está vendo, se esquecendo de quantas outras coisas a gente também quer viver e fazer para crescer como espíritos, tá? Então, olhando para essa ligação entre espírito e matéria, eu vejo que, apesar do grande avanço do estudo da medicina, principalmente no Brasil, ainda há uma resistência imensa da sociedade em mergulhar no entendimento do mundo mental. Olha, para vocês terem uma ideia, só há pouquíssimo tempo foi que a OMS classificou o que eles chamam de doenças mentais, ou chamavam de doenças mentais. Em 93, e só em 2021 foi que foram colocar uma coisa mais abrangente. Então, não é nem um bebê ainda, ainda é quase um feto esse conhecimento e essa maneira que a medicina tem para lidar com os assuntos que a gente está falando. A realidade atesta o quanto ainda carregamos muitos dos tabus da idade medieval estabelecidos pela ignorância, nos primórdios da ciência moderna há 600 anos. Naquele tempo, o paciente psiquiátrico era considerado como possuído pelo demônio. E não era raro ouvir pessoas dizendo, até hoje, que psiquiatria é coisa para doido, como se fossem ao consultório fazer tratamentos de choque e ser internado no hospício. Ainda existem muitas pessoas que têm uma resistência imensa em procurar ajuda psicológica ou procurar um médico psiquiatra para falar dos seus distúrbios, falar dos seus problemas, falar das suas dores, porque ainda a gente traz aquilo ainda feito um ranço na sociedade de que, não, imagina, psiquiatria é coisa para doido. Outro dia eu vi um vídeo mostrando e eu acho que era alguém famoso, ou jogador de futebol, um esportista, uma pessoa que tem uma vida saudável e que tem uma projeção social, dizendo isso, que foi ao médico e o médico disse: Olha, eu acho que você precisa de um remédio para equilibrar a sua química cerebral, seja qual for a condição que tem, que nós vamos falar agora aqui adiante. Não, doutor, não precisa não, que eu não estou doido. Aí ele disse: Vem cá, se você tiver um problema de pressão e o médico disser que você tem que tomar um remédio de pressão, você vai tomar? Vou, claro. Se você tiver uma dor de cabeça, você vai tomar um remédio para dor de cabeça? Ou qualquer outra dor no seu corpo? Sim. E qual é a diferença? Que você precisa tomar um remédio para que ele traga de volta o equilíbrio naquela química, nem que seja momentâneo, para que você possa restabelecer o seu equilíbrio e enfrentar os seus problemas de outra forma. Então, está mais do que na hora de nós tirarmos esse preconceito que a gente ainda carrega a respeito do atendimento que é dado por um médico psiquiatra
ou por um psicólogo, tá? E aí veio essa pandemia do Covid entre 2020 e 2022. Mexeu com os valores da sociedade, levando o mundo a se fechar em casa e se deparar consigo mesmo, com seus conflitos e suas sombras internas. Não foi por acaso que, aumentando o medo, a insegurança, a dúvida, aumentaram os conflitos psicológicos. E esses imensos conflitos psicológicos levaram a um número nunca visto antes, que as estatísticas mostram, um número imenso de divórcios, sem falar no número de suicídios. Porque as pessoas estavam acostumadas a viver fora. Vou para o trabalho, vou para a academia, vou no restaurante, vou num clube, vou dançar com os meus amigos, vou num bar, tudo fora. E quando se viram obrigadas a ficar dentro de casa, convivendo só com aquela pessoa da sua família, ou esposa, ou marido, ou os filhos, ou o cachorro, ou tudo que dá trabalho, tudo que é rotina, tudo que é cansativo, tudo que é desgastante, muita gente desmoronou. Houve imenso conflito, vindo dessa insegurança. Mas, meu Deus, será que é isso que eu quero para mim? Será que é isso que eu quero da minha vida? Porque, de repente, as pessoas se depararam com aquilo que elas estavam vivendo, uma ilusão. Elas estavam acomodadas numa situação só porque estavam ali na sua zona de conforto e não pensavam sobre aquilo, porque não, nem paravam para pensar. E quando foram obrigadas a se deparar com aquilo e parar para pensar, elas não aguentaram. Houve também muitas outras pessoas que, diante desse momento de tanta incerteza, resolveram jogar fora uma vida vazia, que não estava satisfazendo a elas, e escolher o caminho de algo que fosse prazeroso, que fosse reconfortante. Pessoas que aprenderam artes, pessoas que aprenderam trabalhos manuais, pessoas que aprenderam a fazer pão, pessoas que aprenderam a costurar, como eu, pessoas que aprenderam uma série de outras coisas que faziam bem para elas e elas não sabiam. Então, a forma como a gente lida com esses conflitos que são trazidos quando a gente se vê no espelho e enxerga a nossa sombra, e mais ainda enxerga a sombra do outro com quem a gente convive, é aí que a gente se depara com um momento que nos traz a oportunidade ou de crescer ou de criar mais problema para a gente mesmo, né? Então, esse trechinho também da Hermance Dufour, que são alguns livros publicados pela editora desse mesmo nome, traz aqui muitos espíritos já renascem com uma total indisposição para viver. Além de todos os problemas e questionamentos, a gente ainda tem isso. Muitos espíritos que não queriam nem ter nascido porque eles ainda estão tão perdidos dentro de si mesmos, eles ainda carregam uma carga de culpa, de ressentimento, de medos e inseguranças que vêm à tona nessa vida, mas eles já trazem isso até antes de nascer, porque eles ainda não conseguiram trabalhar o suficiente. Então, na reencarnação, tanto a infância quanto a juventude permitem a esses espíritos novos estímulos que poderão atenuar e até mesmo dissolver esses núcleos energéticos de apatia, de falta de vontade de viver. A maioria, entretanto, somente encontrará alívio e libertação pelos caminhos seguros do amor e do trabalho, mantendo-se perseverantes nos roteiros de reeducação de si mesmos, pelo esforço e pela disciplina. Como nós sabemos o quanto o nosso mundo ainda é vazio, materialista e superficial, dá para entender que não existem muito esses caminhos seguros do amor, do trabalho, inclusive o trabalho moral e esses roteiros perseverantes na reeducação de si mesmo ainda são caminhos difíceis, devido à falta de acesso que as pessoas têm. Quantas pessoas têm oportunidade de assistir um vídeo, uma palestra ou ler um livro com esses conhecimentos espirituais? Considerando os 8 bilhões de pessoas que vivem no planeta, são poucas pessoas. A maioria tem religiões que cultuam apenas o externo, cheias de rituais e práticas externas. Poucas pessoas estão acostumadas ao diálogo que traz à tona
o que você realmente carrega em si mesmo para que você possa corrigir. Então, muitos que já renascem com essa falta de vontade de viver vão enfrentar uma tristeza profunda a vida inteira, vão carregar processos depressivos, vão carregar imensas dificuldades de se deparar com os desafios da vida, que são muitos. Imagine depois de um processo como esse que nós vivemos na pandemia, não foi por acaso que o número de diagnósticos de diversas síndromes e outras coisas apareceram. A ciência começou a se deparar com o aumento do diagnóstico de pessoas com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nesse tipo de desordem que eles falam, eu queria chegar a esse ponto para poder explicar. As questões mentais, elas já foram chamadas de doenças mentais, transtornos mentais, distúrbios mentais, desequilíbrios mentais, desordens, todo tipo de palavras depreciativas. Então, uma pessoa que tem TDAH, uma criança que tem TDAH, é uma pessoa desequilibrada. É uma pessoa hiperativa, é uma pessoa que vai ter uma série de problemas. Uma pessoa que tem borderline, uma pessoa que tem qualquer outro tipo de coisa, são aqueles tais que a gente diz que é coisa de doido e que vai para o consultório do psiquiatra se tratar. Então, as novas normas começaram a chamar essas pessoas de pessoas neuroatípicas. Ou seja, as pessoas ditas normais são as pessoas que são típicas, são as pessoas convencionais que agem sempre daquela mesma forma. E as pessoas que não são convencionais ou que não são típicas, elas são atípicas. Então, indivíduos neuroatípicos. Mas isso também deprecia a condição da pessoa. Então, chegou-se recentemente a esse novo termo que se chama neurodiversidade. São pessoas diferentes, como estão mostrando aí essas imagenzinhas dos emojis. São pretos, brancos, amarelos, são hindus, são muçulmanos, são louros, são carecas, são cabeludos, são cabelos brancos, são todos os tipos. Homens, mulheres, crianças. Nós somos pessoas diversas, nós somos espíritos diversos. Como eu disse antes, carregamos vivências em diversas culturas, diversas religiões, diversas sociedades, e por isso, cada vez mais é preciso que a gente abrace as diferenças. A interculturalidade, receber pessoas de culturas diferentes, abraçar essas diferenças como uma soma e não como uma divisão que nos separa. Então, por exemplo, as pessoas que têm TDAH, elas vão ter esse cérebro diferente, que vai gerar disfunções na atenção, na memória, na percepção, na linguagem, na resolução de problemas ou na interação social. E essa desatenção ou hiperatividade nem sempre são de formas externas. A gente pensa que criança hiperativa é aquela que fica pulando, pendurada no teto, subindo nas cadeiras, descendo, quebrando tudo. Nem sempre. Existem crianças, jovens e adultos hiperativos que a hiperatividade está dentro da cabeça. É uma música que não para de tocar na sua cabeça, são vozes que não param de falar na sua cabeça, é uma agitação constante na sua cabeça, ou você querendo controlar as coisas de uma forma e são de outra. Então, isso gera deficiências no foco, na atenção, na percepção. O tempo que as pessoas levam para fazer as coisas é diferente dos outros. Eles têm o tempo próprio deles. Então, tudo isso vem da reencarnação, trazendo espíritos diferentes para a Terra, com essas coisas impressas nos seus genes, que também vão repercutir nos seus neurônios e nas suas conexões neurais. E muitas vezes vai ser necessário, sim, medicamento para que essas pessoas consigam focar, consigam colocar um certo equilíbrio nessas sinapses, porque até se tornam viciadas em dopamina. Dopamina que vem de várias formas, ou de exercício físico, ou de assistir uma coisa que você gosta, ou de comer pizza, que gera uma dopamina muito grande. Então, tudo isso é preciso ser estudado e é preciso ser conhecido, sem preconceito, sem rótulos. Ah, fulana tem TDAH, então é assim. Sim, pode ser assim. E além de tudo isso,
É preciso conhecimento espiritual para que a gente se volte para um foco, para um bem-estar e para uma determinada atenção que vai nos levar a resultados excelentes. No final, a gente vai falar sobre isso. O borderline, que é um transtorno de personalidade caracterizado por um padrão de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos. A pessoa ela sempre vai achar que tudo está acontecendo por causa dela. A autoimagem é uma coisa muito importante. Vai haver muitas flutuações de humor, impulsividade. A personalidade borderline, ela está o tempo todo olhando em volta, assim, teoricamente ou realmente, como se as coisas estivessem sendo feitas para ela. E a gente costuma dizer como se ela fosse o centro do mundo, porque ela carrega um sentimento de culpa muito grande. São espíritos que carregam essa memória do passado, que muitas vezes só é trazida à tona por terapias muito bem cuidadas, para que essas pessoas possam entrar em contato consigo mesma. Que tipo de trauma ela carrega da infância ou de outras vidas? Que tipo de sofrimentos ela esconde de si mesma? E existem hoje em dia abordagens muito mais sensibilizadas espiritualizadas, além da medicina física, né? E para vocês, eu trouxe aqui para vocês verem que a Organização Mundial da Saúde só colocou a classificação do borderline e do transtorno do espectro autista em 1992 e 93. Só faz 30 anos. Então, o que que os médicos realmente sabem a respeito disso? Nada. Eles ainda estão aprendendo. Alguns que já se dedicam ao estudo, alguns que já vinham estudando isso muito antes dessa classificação ser feita, sim, vão ter uma abordagem humanizada, vão ter uma abordagem espiritualizada, e outros não. Então, nós ainda estamos enfrentando um período de transição na nossa humanidade muito grande com muitas pessoas carregando esses transtornos e poucas respostas, né? Mais ainda nesse momento é que entra a grande ajuda do conhecimento espiritual para nos levar ao entendimento desses desequilíbrios emocionais, mentais que nós carregamos e fazer com que a gente possa enfrentar isso de uma outra forma. Esse TOD, que é o transtorno opositor desafiador, é identificado muito nas crianças como um descontrole emocional, desobediência excessiva, ou seja, sempre contra as regras, sempre contra as normas, um comportamento agressivo, dificuldades cognitivas. E eu vejo o número de pais e mães, nas coisas que eu assisto, sem saber como lidar com esse tipo de transtorno. Os transtornos do espectro autista que são déficits persistentes na interação social e na comunicação, padrões de comportamento, de interesses, atividades restritas, seguindo rotinas rígidas. Existem inúmeras graduações desses transtornos autistas e que você vai ver no dia a dia com seus filhos ou com os filhos das pessoas que você conhece. As dificuldades de relacionamento dessas crianças, as dificuldades de interagir socialmente, a dificuldade de se adequar na escola. E o que que a escola faz? Isola essa criança, afasta, rotula e não lida com isso como uma coisa que precisa da inclusão, tá? Vamos ler aqui essa historinha para que a gente possa refletir sobre ela. Esse é o poema de Khalil Gibran. Ele diz assim: Teus filhos não são teus filhos. São filhos e filhas da vida, do anseio da vida por si mesmo. Eles vêm através de você, mas não de você. Embora estejam contigo, eles não te pertencem. Você pode dar a eles o teu amor, mas não os teus pensamentos, pois que eles têm os seus pensamentos próprios. Você pode abrigar os seus corpos, mas não as suas almas, pois as suas almas residem na casa do amanhã, que não podes visitar nem mesmo em sonhos. Podes esforçar-te por parecer com eles, mas não procures fazê-los semelhantes a ti, porque a vida não recua e não se retarda no ontem.
Tu és o arco do qual os teus filhos, como flechas vivas, são lançadas. Que a tua inclinação na mão de arqueiro seja para a alegria. Então, quando a gente entende que os nossos filhos não são nossos, são apenas espíritos imortais que vêm através de nós para que possam recomeçar a sua caminhada na Terra, e mesmo estando conosco, não nos pertencem, se torna mais fácil de você lidar com filhos que antigamente se dizia filhos problemáticos, mas que eu vejo esses filhos como um grande ensinamento para quem quiser aprender. Como Jesus dizia, veja quem tiver olhos de ver e ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Porque muitas vezes as coisas acontecem ao nosso redor, as diferenças se apresentam na nossa vida, mas a gente é incapaz de ver. Porque a gente está procurando colocar os nossos filhos naquela caixinha que a gente já conhece. Sejam nossos filhos crianças, sejam adolescentes, ou sejam as pessoas com quem a gente conhece, porque eu alargo esse conhecimento dessa poesia para a nossa vida, entre amigos e entre família. Não são só os filhos, mas os filhos são mais fortes porque os pais têm a grande tendência de achar que o filho pertence a ele e que o filho tem que seguir aquilo que ele acha que é o melhor, porque ele é adulto, ele sabe mais. Se nós somos espíritos imortais, os nossos filhos podem ser espíritos muito mais sábios e muito mais antigos do que a gente. E a gente nem está pensando. Isso é muito importante que a gente aprenda de uma vez por todas. As almas dessas gerações novas residem na casa do amanhã e nós não conseguimos chegar lá nem em sonhos. Por quê? Aquilo que hoje o meu filho de 23 anos faz e vê, ele já nasceu na geração digital. Eu não poderia nunca imaginar, só assistia no desenho animado dos Jetsons, as telas, os telefones que a gente vê a pessoa, imagina a imagem da pessoa no telefone. Isso era impossível quando a gente era criança, para quem nasceu nos anos 60. Então, a gente tem até uma noção, ou deseja ter, mas não conseguimos nem imaginar o que vai ser daqui a 20 anos que vai estar aqui no planeta. Podemos nos esforçar para parecer com eles, mas não devemos fazê-los semelhantes a nós, porque a vida não recua e não se retarda no passado. É sempre para frente. A evolução, o progresso, cada vez mais nós vamos adquirindo novos conhecimentos, novas nuances, novas maneiras de ver as velhas coisas. Porque nós evoluímos, não evoluímos de forma linear, evoluímos de forma espiral. Então, nós vamos estar passando muitas vezes pelo mesmo local que nós já visitamos antes, revisitando o mesmo conhecimento que a gente já tinha no passado, mas a cada momento que nós passamos por ali, é como se diz que um rio não passa duas vezes no mesmo lugar, porque aquilo vai sempre fluindo em frente. E aquilo que nós estamos vendo agora, nós não vamos ver com os mesmos olhos, porque nós não somos mais a mesma pessoa. Nós já adquirimos experiências novas, então a gente vai criando camadas, vai criando sobreposições. Vamos tendo novas nuances para ver as coisas com outros olhos. Então, enquanto a gente não entender que os nossos filhos não são perfeitos, como nós também não somos, todos carregamos os nossos próprios desafios, medos, desajustes, que vão muito além de traumas de infância e de inadequação. A grande sensibilidade que esses jovens carregam gera também irritação, impaciência, raiva, revolta com o mundo que os cerca. O resultado são problemas de adaptação, conflitos sociais, resultados negativos que fogem às expectativas dos pais, da escola, da sociedade. Porque os espíritos que estão renascendo agora, eles já vêm com essas novas camadas. Eles já passaram por diversos sofrimentos, assim como nós, e por terem o estímulo novo de um meio ambiente tecnológico, eles já estão podendo absorver outro tipo de conhecimento que a gente não tinha.
Se no meu tempo de criança eu precisasse ter uma informação nova para uma pesquisa, eu tinha que sair da minha casa, ir até a biblioteca do bairro, pedir se tinha o livro do assunto que eu queria, olhar para o livro, pesquisar, folha por folha, até achar a informação. Dava muito trabalho. Hoje em dia, vocês sabem muito mais do que eu. Quando você tem uma dúvida, basta você clicar e o professor Google está lá com as respostas. Hoje em dia a gente está assistindo um filme e eles falam alguma coisa, algum assunto, e você, peraí, o que que é isso? Aí lá vai você pesquisar. Então, que tipo de criança dessa, que tem essa informação na ponta dos dedos, pode aceitar estar numa sala de aula com um professor repetindo um assunto que ele já ouviu 1000 vezes, que ele acha que ele não vai usar nunca na vida dele, e obedecer aquilo porque aquilo é uma regra? Dá revolta, irritação, impaciência. Quando veem as injustiças sociais, quando veem pessoas passando fome e frio na rua, eu vejo pelos meus filhos a reação que eles têm a enxergar esse tipo de coisa. E que a gente ficou, de certa forma, impermeável, né? De um lado, vão estar crianças que se rebelam com tudo. De um outro vão estar crianças extremamente sensíveis, que enxergam o mundo com olhos verdadeiros, que não se encaixam nos modelos sociais, que abraçam as diferenças com simplicidade, que têm inteligência afiada e prática, que é uma das características também dos transtornos do espectro autista. E do outro, vamos ver os pais despreparados para lidar com essas crianças, pois não aprenderam a exercitar uma ferramenta fundamental para a solução de muitos problemas, que se chama diálogo. O diálogo honesto e sincero que os nossos pais e os nossos avós nunca aprenderam. E, portanto, eles também não puderam nos ensinar. O diálogo dá origem a uma relação de troca, crescimento, aprendizado mútuo. É uma linha transversal que vai possibilitar as relações de interação e crescimento mútuo. E enquanto permanecer o modelo de família que coloca os pais num pedestal de autoridade, impondo as regras a serem obedecidas sem discussão, vai haver conflitos, dores e sofrimentos. Porque essa falta de diálogo, ela vai acompanhar as pessoas ao longo da vida inteira. Ela vai fazer com que você tenha um relacionamento e não saiba como conversar com o seu parceiro ou sua parceira. Ela vai fazer com que você carregue as suas dores de uma maneira que faz com que você acabe, às vezes, só seguindo uma obrigação ou um ritmo que não é mais o que você quer, mas que, como você não sabe mais dialogar, não sabe falar, não sabe colocar essas coisas em prática, você continua vivendo. Isso porque nossa sociedade, hoje, em 2025, ainda repete o mesmo tipo de exigência que repetia, que fazia desde o século XIX. Aqui mostra que no início do século XX, os psicólogos descobriram maneiras de medir a inteligência. E isso virou uma obsessão com o QI. Então, começaram a fazer diversos testes de QI, criaram escolas separadas para pessoas que tinham QI alto. E em meados da década de 90, somente há pouco tempo atrás, um outro pesquisador popularizou a pesquisa sobre a inteligência emocional, mostrando que esse é um requisito essencial para o uso apropriado do QI. Isso porque esse Daniel Goleman, quando lançou isso, e também teve um outro, acho que Howard, esqueci o nome, que começaram a estudar a inteligência emocional e as múltiplas inteligências do homem, foram objetos de riso da academia, das universidades, dos pesquisadores, dizendo que isso era um absurdo, porque o homem está reduzido apenas ao raciocínio. As profissões que ainda prosperam são engenharia, tecnologia, matemática, ciências concretas. Não se valoriza o estudo da arte, da música, o estudo das emoções, que seria fundamental para o homem poder evoluir. Tudo isso é colocado em segundo plano. No entanto, pesquisadores novos já estão mostrando aqui, ó, nesse século, há evidências coletivas suficientes da psicologia, neurologia,
antropologia, ciência cognitiva, mostrando que existe um outro que, ou seja, um outro quociente, que eles classificaram como inteligência espiritual. Essa inteligência espiritual é o que nós usamos para desenvolver o nosso anseio e a nossa capacidade de buscar significado, visão e valor. Esse quociente nos permite sonhar e nos esforçar. Ela dá o fundamento às coisas em que acreditamos e ao papel que as nossas crenças e os nossos valores desempenham nas nossas ações e como nós moldamos a nossa vida. Então, é nesse momento em que a gente entende essa desconexão dessas áreas, como eu mostrei antes, que se tornaram fragmentadas e que elas é que geram o sofrimento e a doença. A separação da mente do corpo, do espírito da matéria, do racional e do intuitivo, da fé e da ciência, da igreja e da escola, porque na igreja você vai para aprender sobre fé, sobre religião na igreja, no centro espírita, no templo, no terreiro. E na escola você vai aprender sobre as matérias, as coisas que você vai usar na sua profissão. E é por essa divisão tão grande que existe tanta dor e tanto sofrimento. Porque a pessoa que está sentada lá numa universidade, numa sala de aula, procurando aprender uma profissão para que possa utilizar no seu dia a dia, é a mesma pessoa que sente dor, que se sente sozinha, que está angustiada, que está carregando o estresse, que está carregando as dúvidas, que se sente desequilibrada. E é essa mesma pessoa que precisa estudar as emoções, buscar o conhecimento da autoconscientização, aprender o gerenciamento das suas emoções para que ela possa ter um relacionamento melhor. Hoje em dia, as empresas estão cada vez mais valorizando essa inteligência emocional, porque é ela que dá a capacidade da pessoa de gerenciar as emoções. E no momento de crise, no momento de desafio no trabalho, se você não tiver o controle das suas emoções, dá tudo errado. Então, essa inteligência espiritual é a capacidade de aplicar, manifestar, incorporar os recursos espirituais, os valores e as qualidades para melhorar o funcionamento diário e trazer para você o bem-estar. Essa busca na acepção da psicologia profunda é o intenso trabalho de autoaprimoramento, de autoiluminação, repelindo essa sombra teimosa que a gente ainda carrega dentro de nós e que nos leva a tanta ignorância e tanto sofrimento. Essa conscientização da imortalidade, ou seja, esse conhecimento espiritual que nós debatemos tanto dentro do Espiritismo de que a alma é imortal. Existem muitas vidas para você poder aprender aquilo que é necessário aprender na sua evolução. E você vai renascer quantas vezes for necessário para isso. Isso é fundamental para essa busca, porque só assim é que a gente consegue romper com essa prisão do materialismo e da ilusão que nos dominam e fazem com que a gente não consiga ter a conscientização de que tudo que cerca você externamente é relativo. Esse desenho é uma representação budista da roda de Sansara, ou seja, essa é a roda das reencarnações, mostrando quantas vezes você tem que ir e vir para que você possa passar pelos reinos animais, pelo reino dos homens. Ali tem o inferno de gelo, tem o inferno de fogo, tem uma série de representações simbólicas, né? E agora, para a gente encerrar, eu vou mostrar para você um pouquinho, para vocês, as práticas que curam. Aqui são pessoas em posição de oração, para que a gente possa ilustrar melhor o que a gente está dizendo. A espiritualidade pode ser definida, mais uma vez, eu estou repetindo essa questão da inteligência emocional. Um conjunto de práticas intrínsecas, através das quais cada pessoa busca, seja pela religião ou não, um significado para a vida e para Deus, sendo mais voltada para o seu eu e para o que é transcendente. A religião, por exemplo, se constitui num conjunto de ritos e crenças, compartilhadas pelas pessoas que fazem parte de um mesmo grupo. Estudos mais recentes, nos campos biológico, psicológico e social, têm dissociado, ou seja,
separado a espiritualidade da religião, tornando esse entendimento mais aceito pelos profissionais de saúde, para que eles entendam de uma vez por todas que espiritualidade não está necessariamente ligada à religião. Espiritualidade, como eu mostrei antes, é essa busca, essa capacidade de você aplicar, manifestar, incorporar os recursos espirituais, ou seja, uma oração, o estudo dessa doutrina espírita, o aprendizado de valores e qualidades para você poder melhorar a sua vida no seu dia a dia. E aqui são alguns caminhos que são fundamentais para que a gente possa alcançar essa melhoria. A educação emocional, como eu vinha falando, mostra exatamente isso, porque nós vivemos numa era de inovação. Então, uma educação prática, ou seja, a educação adequada para hoje, devia preparar a pessoa para um trabalho que ainda não existe e que você não sabe nem qual é. Como é que uma pessoa vai estar preparada para um trabalho que ainda nem existe? A gente está vendo agora os trabalhos que existem para os nossos filhos fazerem, eu pelo menos, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E são trabalhos como tudo online, remoto, muitas vezes, e ainda haverão outros que a gente não conhece. Como é que a gente vai preparar essas pessoas para esse tipo de trabalho? Só trazendo o conhecimento da educação emocional. Somente assim é que essas pessoas vão estar preparadas para usar o seu pensamento crítico, para exercitar a sua autonomia e poder aplicar esse equilíbrio emocional nas horas de mudança. Meditação, que são repetições de frases ou sons associados à meditação, seja o rosário da Igreja Católica, seja o japamala do budismo, que são 108 contas, bolinhas lá, e você vai repetir 108 vezes aquele mantra. Oponopono, que é uma afirmação positiva de cura. Meditações budistas com mantras também são benéficas para a saúde mental. E isso está no estudo, evidência científica dos benefícios da saúde pela prática dos mantras e da meditação. Então, graças a Deus, hoje já existem diversos estudos mostrando isso. Inclusive, um pesquisador brasileiro, acho que é Giancarlo Lucchetti, é um dos pesquisadores no mundo que mais publica artigos sobre ciência e espiritualidade. Esse estudo, por exemplo, apontou benefícios desse tipo de prática relacionada à insônia, à depressão, ao estresse e até à percepção da dor. Também foi indicada a redução da frequência cardíaca durante a prática da meditação, além da prevenção do burnout em profissões estressantes. Revelou uma relação entre os benefícios e alterações cerebrais funcionais ocorridas a partir de 3 meses de prática. Esse é o Dr. Fabiano de Abreu, que também é brasileiro e também publica sobre esse assunto. Então, o fato de você parar 5, 10 minutos no seu dia e fazer uma meditação, colocar uma música tranquila, respirar, ficar em silêncio. Meditação não é não pensar, tá? Isso não existe. A gente, quando entra no estado meditativo, a gente vai acalmando o nosso corpo e o nosso espírito através da respiração, e às vezes a meditação pode ser conduzida com um pensamento específico. E aos poucos você vai relaxando e esvaziando a sua mente o mais possível. A oração, por sua vez, que eu digo que é uma espécie de meditação também, ele diz aqui: durante a oração, há uma ativação de regiões específicas como o córtex pré-frontal e o córtex cingulado, posterior e anterior, parte normalmente relacionadas à autorreflexão, mas com ligações também com a empatia. Olha as áreas do cérebro que a oração aciona. Além disso, ela também ajuda a reduzir a atividade da amígdala, que é aquilo que nós trazemos desde quando a gente era homem das cavernas, que está relacionado ao estresse e às questões emocionais. O ato de orar também ajuda na liberação de neurotransmissores relacionados com o prazer e o bem-estar geral, como a serotonina, a endorfina e a dopamina, o que explica a sensação de paz trazida pela oração e a redução do estresse e da ansiedade, porque ela reduz os níveis de cortisol.
A oração ajuda você a definir um foco, aumenta a atividade do lobo cerebral frontal, que é a parte responsável por isso, a atenção e a concentração, porque você consegue diminuir a sua sensação externa. Então, quando você fecha os olhos e faz uma oração sincera, não precisa repetir palavras e fórmulas que já estão prontas. Quando você consegue fazer pronto, parei o compartilhamento. Quando você consegue fazer essa escolha, através da oração, de silenciar o que está lá fora, você realmente consegue atingir um estado de paz e bem-estar, porque você não só ativa todas essas, o que eu falei até agora foram só as partes orgânicas, ativa os hormônios, ativa as conexões neurais, e não podemos nos esquecer que no momento de oração, nós nos conectamos com a fonte superior, com Deus que está dentro de nós, com os espíritos de luz que estão próximos de nós, nos ajudando, e tudo fica mais fácil. No seu trabalho, no seu dia a dia, quando você tem um problema, quando você vive um desafio, no momento que você fecha os olhos e faz a sua oração e respira fundo, você recupera as suas forças, porque você anula o cortisol, o estresse por alguns momentos, e aí você renova a sua energia para continuar no seu caminho, nos seus desafios, tá? Então, foi esse o convite de hoje, para que vocês pensem mais a respeito dessas neurodiversidades, para que vocês possam compreender melhor sobre autismo, sobre TDAH, sobre bipolar, sobre as nossas sombras que nós carregamos interiormente, que precisamos conhecer melhor para que elas não nos assustem quando a gente estiver no escuro, tá bom? Agradeço muito pela presença de vocês no dia de hoje. E agora a gente pode encerrar a gravação para que vocês possam fazer alguma pergunta se tiverem interesse. Peraí, só um Pronto, pouquinho. Juju. Deixa ela parar a gravação. Já foi o ponto da gravação. Aqui. Só que acho que você tem que chegar perto aí de uma fonte de som, porque eu estou ouvindo muito baixinho a voz da Sânia.